Tá? Então, basicamente é isso. É isso. Esther que vai apresentar? Ah, tá, então manda Isso. bala aí. A chamada é toda sua. Cadê? Está aparecendo. Deixa eu... Vou considerar começando agora, tá? Valeu. Oi, gente, boa noite. Então, a gente vai apresentar uma análise de dados comparativa entre 5 EJs e a Argos, focando nos serviços oferecidos por cada uma delas. Bom, a nossa análise ela foi feita com dados do LinkedIn, do Instagram e de sites oficiais de cada uma dessas empresas. O estudo que a gente fez, ele busca diferenças e semelhanças com a Argos em aspectos como serviço, tempo de atuação, parcerias e especialização. Pode passar. Bom, gente, como a Gabi falou, e explicou muito bem sobre a proposta de análise, agora eu vou começar a apresentar a peça principal dessa análise, né, que é a Argos. Bom, a Argos Consultoria Internacional foi fundada em 2010 e possui 14 anos de trajetória no mercado. Ela possui 8 tipos de serviços que englobam desde comércio exterior, dupla nacionalidade, vistos, e tem como público-alvo pessoas físicas e pessoas jurídicas. É uma empresa composta por estudantes e conta com certas parcerias. E parcerias são muito importantes, tanto para a capacitação do funcionário e, consequentemente, para a evolução do serviço prestado pela Argos. Bom, para começar de fato a falar sobre a comparação e análise comparatória entre os serviços das EJs, a primeira EJ que a gente decidiu falar sobre é a Expand Júnior. A Expand Júnior é nossa vizinha, né? É uma empresa de RI da UFRJ que tem 9 anos de experiência. Ela, diferentemente da Argos, é uma empresa composta por estudantes de RI e por uma professora orientadora. Ambas as empresas têm o mesmo foco, que é oferecer soluções práticas e detalhadas, atendendo tanto empresas quanto pessoas físicas. Quando a gente compara os serviços da Expand com da Argos, a gente vai ver várias semelhanças. Mas dentro dessas semelhanças, a gente também tem diferenças significativas. Por exemplo, acerca do serviço de pessoas físicas. Ambas empresas oferecem produtos de nacionalidade portuguesa, dupla nacionalidade portuguesa. Mas a Argos, por exemplo, oferece uma variação maior dessas duplas nacionalidades. Ela oferece a nacionalidade alemã, italiana e espanhola. Acerca ainda do serviço de pessoas físicas, a gente tem um produto de visto que ambas oferecem, mas oferecem de forma distintas. A Expand Júnior faz uma assessoria para o visto americano, enquanto a Argos faz uma consultoria de vistos, que abrange tanto os vistos de turismo, de trabalho, de estudante e também para diversos países. A última maior diferenciação acerca dos serviços de pessoas físicas entre a Argos e a Expand é que a Expand oferece um produto que a Argos não oferece, que é a assessoria para emissão de passaporte brasileiro. Agora, falando um pouquinho sobre os serviços jurídicos de ambas empresas, elas têm serviços muito similares, que até mesmo seguem as mesmas etapas de realização. Então, o que a gente vai ter de maior diferença entre os serviços de pessoa jurídica da Expand e da Argos é a nomenclatura. Por exemplo, a Argos oferece o serviço de pesquisa de fornecedores, enquanto a Expand Júnior oferece a prospecção internacional. Quando a gente fez a pesquisa, a gente pôde perceber que as etapas e até mesmo o objetivo final do projeto é muito parecido, mas elas vendem o produto com outro nome. Outra diferenciação acerca dos produtos de pessoas jurídicas é que a Expand oferece o produto de planejamento logístico, que a Argos não tem. A Argos não oferece nenhum produto especializado em logística, mas, em contrapartida, a Argos oferece o produto de análise comercial, que a Expand não oferece, né? E se a gente for botar aqui na balança, é um produto que complementa muitos outros produtos já oferecidos mesmo pela Argos. Por último, para mostrar uma análise mais geral assim da Expand Júnior com a Argos, é muito importante a gente pontuar as parcerias das empresas, porque, como eu já disse, elas são muito importantes para o aproveitamento do funcionário dentro da empresa e para evolução da empresa em si. E aí, como vocês podem ver pelo gráfico, a gente definiu essas parcerias como educacional, então todas aquelas parcerias que influenciam diretamente na capacitação do funcionário, então parcerias que promovem cursos, por exemplo, de Excel, ou de negociação, ou de marketing,
empresarial, então todas aquelas que impactam direto na empresa, né? Ou seja, parcerias de consultoria, que a gente propriamente viu na capacitação, ou parcerias de marketing afins, e carreiras que impactam diretamente na vida profissional do funcionário, então parcerias com empresas de intercâmbio, de estágio, entre outras. A Expand ela acaba se sobressaindo nesse quesito porque ela tem uma parceria a mais com a Argos. Eu vou acaba aqui minha análise sobre uma análise geral da Expand Júnior, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as semelhanças e diferenças dela. A gente está fazendo uma coisa mais geral, né, para dar mais tempo. E aí eu vou passar agora para a Gabi. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a Export, que é a empresa júnior da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, diferente da Argos, ela não é formada só por alunos de RI, ela também é formada por graduandos de Administração, Ciências Econômicas e Direito. Bom, a Export conta hoje com 13 anos de mercado e já realizou mais de 90 projetos e possui mais de 100 clientes satisfeitos. Bom, aqui nos gráficos vocês podem perceber que alguns serviços que, assim, eu fiz uma comparação entre os serviços de pessoa física da Argos e da Export e de pessoa jurídica da Argos e da Export também. E aí vocês podem ver que a Export, ela não tem o serviço de dupla nacionalidade alemã e que ela é muito limitada na questão de visto. Ela só faz para os Estados Unidos. Um diferencial é realmente os passaportes e o cartão cidadão português, que eles também ajudam na emissão. Quanto à pessoa jurídica, se você puder passar, por favor, Esther. Obrigada. Vocês vão ver que acabam sendo bem parecidos, assim, eles só realmente têm nomenclaturas diferentes. E, por exemplo, o diagnóstico administrativo e o estudo de mercado, na Export, é uma coisa só, que é o planejamento de exportação. Então, tem esse diferencial. Bom, então, a Argos, ela se destaca por oferecer esses serviços estratégicos que são voltados para o início da internacionalização, abrangendo análise cultural e comportamental, e também pesquisa de fornecedores. Em contraponto, a Export, ela tem foco na exportação e na logística, priorizando a eficiência e a segurança do produto. Então, assim, fica claro que ambas oferecem um conjunto robusto de serviços para a internacionalização, porém com enfoques bem diferentes. Bom, e, ademais, analisando o gráfico das parcerias de ambas as empresas, que está logo ali, fica claro que a Export possui consideravelmente mais parcerias empresariais do que a Argos. Então é isso, gente. Obrigada. Bem, falando um pouco sobre a Prisma Consultoria Internacional, essa é a empresa júnior da PUC-SP e ela está ativa desde 2005, então ela tem 19 anos, né? E ela busca promover serviços de internacionalização para empresas. Em relação à própria empresa mesmo, em comparação dela com a Argos, as duas estão no Sudeste e as duas são formadas só por alunos. Mas a principal diferença, né, entre elas é que uma é de uma universidade privada e outra é de uma universidade pública. Em relação aos serviços oferecidos, o público-alvo das duas empresas é bem diferente. A Prisma foca somente em PJs, enquanto a Argos é mais dividida, tendo 4 serviços para PJ e 4 serviços para PF. Pode passar o slide para mim, por favor? Obrigada. Em relação aos serviços, a Argos tem alguns serviços que têm suas equivalências na Prisma, que são esses que vocês podem ver na tabela, né? E o que muda principalmente são as nomenclaturas. A gente também pode apontar que a Argos foca especialmente nas primeiras etapas do processo de internacionalização, enquanto a Prisma, por apresentar todos os seus serviços para a PJ, tem mais etapas. Então, talvez seria interessante para futuros desenvolvimentos de projetos da Argos também oferecer outros serviços em outras etapas, né, da internacionalização dessas empresas, porque isso mantém os clientes na empresa por mais tempo. E, bem, falando das parcerias, a gente tem uma pequena diferença entre a Prisma e a Argos. A Argos, ela tem 7 parcerias, enquanto a Prisma tem somente 5. Mas quando a gente fala da distribuição dessas parcerias, a gente não vê grande diferença nisso. E a gente também pode apontar que elas duas têm em comum a parceria com a Academia do Universitário. É isso. Obrigada.
Agora eu vou falar da Domani, consultora internacional. Ela é a EJ de Relações Internacionais mais antiga do país. Ela foi fundada em 95. Ela tem agora 28 anos, é o dobro de tempo no mercado que a Argos, então ela faz dela uma EJ modelo para a gente fazer essa análise, porque por ela ser mais antiga. A gente vai iniciar com o número de serviços prestados. A gente vê no gráfico que a disparidade não tem muita disparidade no número de serviços, mas se a gente analisar quais são os tipos de serviços, essa disparidade aumenta muito, porque os 9 serviços da Domani são de pessoa para pessoa jurídica, enquanto a Argos é dividida. Então, a gente, indo comparar, fica 4 para 9, 5 serviços a mais. Pode passar para mim, por favor? Com isso, a gente vai analisar os tipos de serviços de pessoa jurídica, já que a Domani não faz serviço de pessoa física. Ao ver a tabela, a gente percebe que o nível de especialização da Domani é muito grande e o caminho que a Argos ainda tem para seguir no caminho do mercado de internacionalização. Já que a Argos tem 4 serviços, e a Domani 9, que é mais que o dobro. E a diferença diminui se a gente for ver os serviços equivalentes. Mas não ameniza o impacto, porque continuam 5 serviços a mais, né? Pode passar para mim. Em relação ao tipo de parceiro da EJ, a gente vê que a especialização e tempo de mercado da Domani permite que ela uma grande maioria de parceiros focados no aprimoramento da empresa, enquanto a Argos, por não ser uma EJ especializada em comércio, mas também em pessoas físicas, possui uma balança entre parcerias empresariais, educacionais e de carreira. Pode. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu vou falar... Estão me ouvindo, então? Eu vou falar um pouco sobre a EJ da USP, que é a RI USP Júnior. Não é muito criativo o nome, todos tiveram nomes super legais, da USP é de RI. Ela tem 17 anos de mercado, ela tem um pouquinho, né, parecido com a Argos, e ela é focada basicamente na consultoria de negócios internacionais. Ela tem um foco na expansão de mercados para empresas de nível nacional e internacional, e ela foca mais, então, em serviços voltados para a pessoa jurídica. As duas empresas júniores, elas estão no Sudeste, elas estão, a USP em São Paulo e a Argos no Rio de Janeiro, e a USP, ela tem 44 integrantes, ela é bem grande, e também conta com uma gestão compartilhada entre alunos e professores que são professores orientadores. Isso apenas de relações internacionais. A RI USP só tem alunos de relações internacionais e professores também do curso de relações internacionais, do instituto deles. Em relação à quantidade de serviços, a gente vê que a Argos tem, basicamente o mesmo, a diferença é bem pouca na quantidade de serviços, e eles basicamente se diferem realmente no tipo de serviço, em relação às pessoas jurídicas e em relação à pessoa física. Pode passar. Bom, para a pessoa jurídica, a gente vê que a Argos, ela foi o que a Rebeca falou, tem uma quantidade menor de serviços em relação à RI USP. Ela tem uma carta de serviços para a pessoa jurídica bem maior. Inclusive, tem um plano de marketing, que é uma questão muito interessante, que realmente não abrange a carta deles para empresas voltadas só para o mercado nacional, porque ela faz um plano de marketing, estuda o público-alvo da empresa, monta uma identidade visual, e isso abre a carta de cliente por não necessariamente ser uma empresa que quer internacionalizar, ela só quer realmente ter um plano de marketing. Já para serviços de pessoa física, a RI USP não tem nenhum, já a Argos tem a dupla nacionalidade alemã, portuguesa, tem os vistos, e essa questão, ela tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? A empresa que é especializada realmente nos serviços de pessoa jurídica acaba tendo seus consultores mais especializados naquele tema de comércio exterior, mas em contrapartida diminui dependendo da sua carta de serviço, né, não em relação a RI USP, mas em outras que também só tem serviço para pessoa jurídica, acaba colocando os seus clientes apenas como pessoa jurídica, não como pessoa jurídica e pessoa física. Então, apesar da Argos ter um pouco uma carta de serviço de pessoa jurídica menor, também tem potenciais clientes de pessoa física, então aumenta a sua gama de clientes, de potenciais clientes. Pode passar. Em relação aos serviços equivalentes, tem esses 3, que é a análise comercial para análise de mercado-alvo,
estudos de mercado, pesquisa de mercado e diagnóstico administrativo, que não está sendo implementado, mas que também tem em relação à RI USP. E essa questão também acaba facilitando, não só para a RI USP, mas em relação à Argos, mas para todas as empresas, que os serviços muitas vezes acabam se complementando, então facilita muito a formação de parcerias, events, etc. Em relação ao caráter das parcerias com da RI USP, eu esqueci de colocar a legenda do gráfico, do educacional, carreira e, enfim, de educação. Mas eles focam muito na questão de empresarial, de parcerias empresariais, que fomentam realmente o crescimento da empresa. Eles têm, por exemplo, parcerias com a Stone, que é uma instituição financeira, eles têm com a Boston Consulting Group, que é uma consultoria empresarial, que é uma das 3 maiores consultorias do mundo, de consultoria estratégicas do mundo, e tem a Exchange Câmbio e Comex, que é uma plataforma de câmbio online. Então, eles, além de parcerias focadas para os consultores e para o crescimento da empresa, eles também têm parcerias com instituições que ajudam realmente o cliente nos serviços, e tem uma complementarização, não sei se essa palavra existe, dos seus parceiros para facilitar realmente a vida do cliente no final, e poder aumentar o preço, claro. E é isso. É isso, nada, que sou eu de novo. Voltei. Esqueci. Bom, a conclusão... aqui eu coloquei basicamente mais em questões de números para a gente ter noção de como a Argos está posicionada em relação aos serviços. A gente vê que a Argos, a gente fez a média dos serviços ali no cantinho esquerdo, desculpa, no cantinho esquerdo, que a média de serviços é 7,4 entre todas as EJs, e a Argos tem 9 serviços. Então, ela se destaca, destaca por ter uma quantidade de serviços maior do que a média. Já em quantidade de serviços distribuídas, eu coloquei em ordem decrescente para ver a posição da Argos dentre todas as EJs analisadas. Então, a Argos, ela também não está tão abaixo como a Expand Junior, que tem 7, mas também não é uma Export... Ai, gente, eu não sei falar, para mim é tudo a mesma coisa, só que tem a com I, tem a X e começa com E, mas é a mesma coisa. Export e Expand, enfim. Que tem 14 serviços. São 14? Eu não enxergo. São 11, desculpa. São 11 serviços, então tem uma carta de serviços maior, uma especialização no final maior. Já em serviço de pessoa física, a Argos também poderia estar pior, como a Domani, a RI USP e a Prisma, mas ela também está, em comparação com a Export Junior, também está naquele meio termo, o que facilita também muita formação de parceria entre elas. E também de crescimento e aprendizado mútuo. Já em serviço de pessoa jurídica, a Argos está lá no final. Eu coloquei ela bem por último, porque não tive pena. Mas ela também, em comparação com a Export e a Expand, ela também tem 4. Mas em relação ao Domani, que é totalmente especializada realmente em negócios internacionais voltados para a empresa, né? Nacionais e internacionais, porque tem o plano de marketing, mas mais internacional para empresas, tem 9 serviços. Então, basicamente, a gente vê com a Argos bem posicionada no mercado. Cada EJ tem uma característica específica, né? Cada uma tem um objetivo, uma formação, tanto de curso, quanto depende muito de faculdade para faculdade. Mas a gente vê a Argos muito bem posicionada comparada com as outras EJs analisadas. Fechei. Tá, a gente separou a comparação de serviços equivalentes entre empresas EJs do Rio, serviços de pessoa física e serviços de pessoa jurídica e as EJs de fora do Rio. Primeiro, a gente vai começar com o serviço de pessoa física das EJs do Rio de Janeiro, em que a Argos se destaca por possuir uma diversidade de número de cidadania, porque ela tem a alemã, a italiana e a portuguesa, enquanto as outras têm uma ou duas delas, nenhuma tem as 3. Além da variedade de vistos, né? Porque a Export e a Expand só trabalham com visto americano. Porém, essas concorrentes oferecem um serviço de passaporte brasileiro, e não oferecimento desse serviço acaba prejudicando também a procura de visto na Argos, já que muitas vezes essas coisas são vistas em conjunto. Mas é importante destacar também que a Export acaba favorecida no comércio do Estado, por não fazer somente a consultoria do passaporte brasileiro, mas do português e italiano e ainda o cartão cidadão português. Ela é a única a oferecer esse produto no Estado e ela acaba se destacando na hora da procura por uma EJ mais diversa ou com que eles achem que tem mais entendimento por possuir uma carta maior de serviços. Agora, no serviço de pessoa
jurídica do estado do Rio de Janeiro, a gente vê na tabela que os serviços são, em suma, os mesmos, não tem muita diferenciação, porém, se a gente analisar o número total de serviços da Expand e Export, a gente vê que elas oferecem também um serviço de logística completo, que é uma grande desvantagem para a Argos, porque ela acaba não se enquadrando nas demandas do estado do Rio, já que o serviço de logística é muito importante na hora de exportar o produto. Passa para mim, por favor. Agora, os serviços de fora do estado do Rio, como as EJs não fazem o serviço de pessoa física, a gente só vai analisar os serviços de pessoa jurídica nos serviços equivalentes. A gente vê na tabela que tem uma conformidade de serviços também, já que os 4 serviços da Argos também são oferecidos pelas EJs de fora do estado. Porém, se a gente analisar também o total de serviços oferecido por ela, a gente vê que a Argos tem somente metade deles, que a Domani tem 9, a Prisma e a RUSP tem 8, se eu não me engano. E isso revela que o mercado local de serviços de exportação do Rio de Janeiro ainda é muito limitado comparando com os outros estados do Brasil, e que a atuação da Argos é mais restrita devido a uma demanda concentrada, porque ela está muito bem comparando com as empresas do Rio, mas a gente comparar com as de fora, elas são muito mais especializadas que a nossa, também por elas não fazerem serviço de pessoa física, mas é um nível, o dobro de serviços que a gente possui, eles têm. Isso mostra também uma diferença muito grande do mercado mesmo, a procura que a gente tem nesses estados. É isso. Bem, em relação às parcerias, a gente tem que entender que elas são muito importantes para as EJs, porque ela tem um impacto na profissionalização tanto da empresa quanto dos membros que compõem essa empresa, né? Em relação ao número de parcerias, a gente pode ver que a Argos é a segunda com menor número de parcerias, tendo somente 7 em comparação às outras, né? A maior tendo 12. Em relação à distribuição dessas parcerias, se a gente não contar o empresarial, essa relação não é tão discrepante com as outras EJs, mas se a gente contar o empresarial, realmente ela acaba sendo somente a quarta maior, né, em relação às parcerias. Pode passar, por favor. Obrigada. E aí, isso, na verdade, a análise dessas parcerias levanta uma dúvida na gente, que é saber se essas empresas parceiras atuam em mais de uma EJ. E, na verdade, sim. A Argos, ela, na verdade, tem o segundo maior número de empresas parceiras que também atuam em outras EJs. Mesmo tendo menos empresas, né, parceiras, elas têm empresas parceiras que têm muita correlação com as outras EJs. Então, isso é muito interessante da gente apontar. E essas empresas parceiras mostram que o mercado das EJs está sendo instigado, né? Tá crescendo. Então, é uma coisa muito boa para a Argos. Bom, gente, essa foi a nossa análise. A gente viu que todas as 6 empresas elas possuem tempos de mercado completamente diferentes. A Expand tem 9 anos, a Domani tem 28. E nesse sentido, a Argos ela se caracteriza no mercado porque tem características singulares. Ela emite diversos tipos de vistos, ela faz a DN alemã, que é algo muito difícil no mercado, e que faz aumentar também em relação à sua receita, porque a DN alemã é algo caro. Mas também enfrenta seus desafios por conta dos limitados serviços de comércio exterior. Mas a gente vê que, no total, com uma análise geral, ela está bem posicionada, mais uma vez, como eu já disse, ela está bem posicionada, e é isso. A gente gostou muito de fazer análise, o Hugo foi fofíssimo no grupo, pressionando a gente com várias coisas de número de páginas, de tempo de falar, a Maria Tereza, muito fofa no grupo, perfeita, o Caio tá na vida, e o Rodrigo também tá aí, mas ele tá aí, o Diego ele estagia, então ele tem essa desculpa. Obrigada, gente. A nossa apresentação foi curta, mas o documento está enorme, aviso. Boa sorte para vocês que vão ler, tá? Um gostinho, entendeu? Pois é, eu até achei que foi muito rápido, honestamente, tipo, eu esperava que ter mais detalhes e mais coisas, mas também ficou muito bom, também tem umas coisas que eu fiquei pensando aqui, tipo, que a gente podia fazer diferença, tenho certeza que o Luiz também. Agora eu tô percebendo o motivo do Luiz estar aqui. Ele disse, não tô fazendo nada, quero entrar. Eu percebi que ele tem um propósito muito maior aqui. O presidente sempre na frente da gente, né?
Mas também é muito bom, gente. Uma análise muito boa. Também quero ler a análise de vocês. O Caio, eu tenho certeza que está louco para poder ler as 40 páginas. 40, não sei, enfim. Mas, mas enfim, obrigado, gente. Obrigado os dois grupos. Tenho certeza que deu... Nossa, tenho certeza que deu muito trabalho. Tenho certeza que foi uma coisa desafiadora. Como a gente também pediram para fazer análise de dados e, tipo assim, eu acho que a gente chegou a falar com vocês, mas, cara, chegou o cara que era da Argos pra gente e disse assim, a gente perguntou como é que faz uma análise de dados. Ele, então, eu também não sei, vamos fazer. E eu sinto que, de certa forma, foi isso também que vocês acabaram fazendo. A gente, meio que de propósito, a gente tentou deixar vocês meio que fluírem, sabe? E verem no que vocês iam conseguir. Obviamente, a gente sempre deu espaço para ajuda, mas, enfim, fiquei muito orgulhoso de todos os resultados, tá? Fico muito feliz de ver vocês... A Bíblia. E aí, então, fico muito feliz de ver o resultado de vocês, as apresentações. E, enfim, é isso. A Maria Tereza, nosso querido Luiz Fecina, levantaram a mão. Acho que a nossa Pan vai falar primeiro. Vai lá. Ai, gente, eu tô muito orgulhosa de vocês também. Vocês não imaginam como eu estou feliz. Eu acho que... Não sei se é informação confidencial, não. Mas eu acho que algumas reuniões que a gente teve em RG e os meninos que tiveram na DE, a gente sempre pensou em formas, tipo, de melhorar os nossos serviços de Comex. E eu acho que essa análise vai ajudar muita gente também a pensar sobre isso. E também a gente refletir, tipo, por que outras EJs fecham muito mais projetos do que a gente, por exemplo. Acho que a gente até já discutiu que algumas são mais renomadas, porque não é igual a gente que só tem estudantes de RI. Vocês apresentaram que tem estudantes de ADM, professores, então isso muito provavelmente dá mais credibilidade para eles. Achei isso muito legal, achei muito legal que vocês colocaram os serviços equivalentes, os nomezinhos. Ai, gente, adorei tudo. Muito parabéns para vocês. E tanto vocês quanto o outro grupo, eu não sei se vocês fingiram muito bem, porque vocês todos apresentaram com muita calma, foi tudo, adorei, porque na minha, gente, eu senti o meu coração batendo na minha cabeça, mas vocês apresentaram muito bem, parabéns. Uma mãe muito orgulhosa hoje. Gente, parabéns pelas duas apresentações, né? Eu gostei das duas, real mesmo. Eu acho que vocês pegaram bem as coisas que a Argos estava precisando, né? Pontuando a primeira apresentação... Não, primeiro vamos falar da segunda apresentação para falar da primeira, para vocês entenderem a minha visão da apresentação de vocês e como ela pode ajudar a Argos, né? Porque eu não sei, de novo, eu não sei se isso daqui vai ser apresentado na RG, mas, primeiro, vocês falaram muito das outras EJs e em comparação e como... Meu vai estar travando? É que vocês estão travando para mim. Travou um pouquinho, mas voltou. Tá, vamos lá. Se travar, vocês me falam e eu desligo a câmera. Eu vou falar para vocês dessa perspectiva, porque vocês vão ser o próximo da ADM Finners daqui, e, querendo ou não, a ADM Fin tem que ficar sabendo de tudo que está acontecendo dentro e fora da EJ, porque quem vai fazer todos os contratos, quem vai negociar, quem vai estar ali junto com projetos de negociação, vai ser a ADM Fin. Então, eu quero já passar essa perspectiva desde cedo para vocês que vocês entendam as coisas que estão acontecendo aqui dentro e ajudem o Hugo, ajudem a Maria Tereza, ajudem o Caio e o Rodrigo a desenvolver ainda mais essa empresa, certo? Quando eu cheguei na minha gestão, eu peguei uma Argos meio isolada, porque a gente estava passando por uma crise e essa crise fez com que a gente se isolasse das outras empresas, né? Então, a gente já tinha essa perspectiva do tipo, a gente não tem os nossos trabalhos bem definidos. Então, a gestão anterior, o que a gente pensou? A gente tem dois caminhos a seguir. Ficar assim, simplesmente ficar assim, focar nos trabalhos de pessoa física, que seria DN, vice, enfim, ou tentar conseguir uma união, tentar fazer com que a Argos seja vista, tentar fazer bens, tentar conhecer outras empresas, e assim, e a gente foi pelo segundo caminho.
que foi tentar conseguir essa visibilidade da Argos. Mostrar que isso afetava, querendo ou não, alguns andamentos da nossa empresa, certo? Tendo esses andamentos, tendo essa segunda visão, que tentar conseguir uma união com outras IJs, a gente pegou amizade com praticamente todas as IJs que vocês apresentaram hoje. Todas, sabe? Então, assim, por mais que algumas coisas a gente possa ter perdido durante o caminho, o Hugo sabe muito bem do que eu estou falando, que vai ser apresentado para vocês quando vocês estiverem dentro da empresa, enfim, assuntos mais sérios. Hoje, a Argos, ela consegue fazer quase todo tipo de serviço que vocês apresentaram, porque a gente consegue fazer uma ação colaborativa, certo? E ação colaborativa, então a gente vai ter a reunião junto com aquela outra empresa e hoje a gente consegue fazer praticamente todo o serviço que vocês apresentaram. Contudo, de novo, agora entrando na primeira apresentação, na real, a gente precisa de uma melhor definição dos nossos posts para atrair esses tipos de lead. Então, tipo, assim, eu acho muito bom vocês terem tido essa perspectiva, ou terem olhado para essas EJs, não só a Expand ou a X, a gente chama de X, a gente chama de Export, porque é difícil falar Export e Expand, mas, assim, é quase um trava-língua. Mas a gente mudando essas características, olhando para aquelas EJs, seja a Domani, vocês não falaram tanto da Atlanta, mas é uma empresa do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, que tipo, é uma outra empresa enorme mesmo, e tendo essas perspectivas mais de marketing e de postagem, como eles atraem, que tipo de informações eles querem passar pro lead, cara, eu não vejo por que essa empresa não crescer, de verdade mesmo. Então, assim, parabéns para as duas equipes, para os dois grupos que apresentaram, e foram apresentações incríveis, e já anotei várias coisas, vou passar para os próximos diretores, enfim, e é isso. É isso, gente. Então, palavras aí do nosso honradíssimo presidente, Luiz Fecina. Enfim, mas gente, simplesmente parabéns de novo. Vocês agora vão fazer o meu final de semana se tornar ler documentos e analisar o trabalho de vocês. Eu tenho uma festa para poder ir, eu tenho agora um estágio, graças a Deus, mas agora eu vou ter que, sei lá, virar a noite fazendo isso, e eu fico muito grato de eu poder virar a noite fazendo isso aqui na Argos. Então, eu tenho certeza que vocês vão entrar para Argos e vão, poxa, se divertir aqui, sabe? Se divertir, vão fazer novos contatos, eu tenho percebido a importância de networking, a importância de várias coisas, e aqui eu tenho feito isso, sabe? A gente descobrir outras pessoas. Posso não ver essas pessoas todos os dias, mas eu tenho a confiança nelas, eu gosto delas, então é muito engraçado quando a gente se encontra, tipo assim, presencialmente, tem umas pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Caramba, você existe, né? Que loucura. Eu falei com o Hugo, oi Hugo, a ele, quem é você? Aí pois Tô aqui atrás dele, sou Caramba, eu encontrei com a Amanda no processo seletivo, ela virou, e aí, Hugo? Aí eu, tipo, quem é você, mano? Do nada. Mas a Agatha também, a Agatha lá no caramba, lá no Eberi. No Eberi, me deu crise existencial, tá? Só pra comentar, que ele olhou assim e falou, você é quem? Aí eu fiquei, tá bom, então. Não eu sou horrível de reconhecer rosto, tá bom? Não é pessoal, é simplesmente eu que sou desastrado e não vejo isso, enfim. Aí vocês acreditem se ele realmente não reconheceu ou se ele fez isso de propósito. Não, ele não é você, Maria Tereza. Caraca, aí! Luiz, eu já te falei, cara. Terça-feira, gente, 7 horas da manhã. Quem que fala das pessoas essa hora? Gente, assim, eu sou muito ruim de gravar rosto. Mas as pessoas que eu conheço, eu falo oi. Mesmo que eu esteja bravo, né, Maria Tereza? Mas Maria Tereza passou na minha frente nessa terça-feira, na minha frente, e olhou pro chão. E você estava conversando, Luiz. Eu não ia atrapalhar a sua conversa, não. Não, beleza. Tamo junto. Então você deixa da próxima vez que eu te encontrar, eu vou te cumprimentar, vou apertar sua mãe, a sua mão, vou perguntar como você tá, como sua família tá, então você aguarde, tá bom? Perfeito. Eu vou ser super educada.
Perfeito, perfeito. Mas, gente, então acho que é isso. Já estamos aqui já há o que? 1h20, 1h50? 1h50 minutos, né? Se a matemática tá certa. Então, tenho certeza que todo mundo quer dormir. Eu acho que alguns de vocês devem ter aula amanhã, outros não. Mas é isso aí. Muito parabéns. E nos vemos, não sei dizer quando, mas a gente vai mantendo contato lá. Beleza? Show. Show. Um abraço, boa noite. Durmam bem. E Boa noite, boa noite. abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.